Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje estou aqui para investigar um pouco do ofício do compositor na atualidade, né, nos nossos contextos, tanto no contexto brasileiro quanto no contexto de ser um compositor de música de concerto na contemporaneidade. E para me ajudar a me esclarecer e me ensinar um bocado de coisa, trocar essa ideia com a gente, estou aqui com um mestre pela Unicamp, um cara que é um dos compositores mais produtivos da atualidade, acredito, né? Daqui, pelo menos aqui no Brasil. Ele é o Rodrigo Lima. Como você está, professor Rodrigo? Olá, olá, William. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme rever você, poder bater esse papo, né? Já que a gente está num momento pandêmico e em quarentena, ter um papo sobre música é sempre bom. Vamos lá. Sim. Então, para quem não te conhece, que eu acredito que o pessoal que pelo menos já começa a pleitar a universidade, começa a dar uma olhada, deve ter ouvido alguma coisa que você tenha composto, né? Porque você é bastante produtivo e tal. Mas para quem não te conhece, de onde você veio, de que cidade do Brasil você veio, como que você teve primeiro contato com música? Hum? Bom, eu nasci em Guarulhos, São Paulo. Nasci aqui em Guarulhos em 1976, já tem um tempinho. E Hum, morei em Guarulhos até os 5 anos de idade e depois a família se mudou para o norte de Goiás, que hoje é o estado do Tocantins. Fui morar lá numa cidade chamada Araguaína. E lá que essa relação com a música realmente começou, né? E ela começou ali por volta do final dos anos 80 e de uma maneira, eu diria até bem lúdica mesmo, né? Eu devia estar aí com uns 12, 11 anos e comecei a me interessar pela percussão. A primeira uhum. brincadeira musical que eu acho que eu fiz em casa foi batucar assim numas panelas da minha mãe e tudo começou por aí. Depois, depois disso, eu não parei para pensar, digamos assim, sabe aquele momento de, o que que eu vou fazer da minha vida? Então, desde essa época, eu decidi que música seria realmente a minha vida. E aí fui tocar bateria, comecei a tocar bateria lá em Araguaína. E também de maneira bem autodidata, porque não tinha escola lá e meu irmão mais velho conhecia um baterista que era amigo dele e ele foi em casa, me passou algumas lições assim, mas e aí depois começando a tirar música de ouvido, aquela história de sempre ali, né? Sobretudo para quem Uhum. nasceu nos anos 70 e começou na música ali nos anos 80, essa coisa de colocar o vinil, ouvir música, tirar música de ouvido. Então, minha relação com música começou aí, mas começou também. é, Toda vez que me perguntam isso, eu sempre tenho uma memória muito forte da minha mãe nesse sentido, né? Que sempre ouviu muita música em casa. E minha mãe, como uma boa sergipana, ouvia muita música regional, muita música nordestina. Então, a presença da música em casa é uma coisa muito cedo, assim. Uma memória forte que eu tenho é acordar de manhã com minha mãe ouvindo música assim super alto. Geralmente Aham. era Luiz Gonzaga ou algum tipo de ou alguma coisa de música caipira. Então seriam esses os primeiros contatos com a música e depois essa coisa ficou muito séria, aí a família se mudou para Goiás, a gente foi para Goiânia. Meu irmão mais velho queria estudar, queria fazer direito e eu queria estudar música. E aí em Goiânia entrei no centro de música que tem lá, que se chama Gustavo Ritter, que é uma escola de música que existe até hoje. E lá eu comecei a estudar propriamente assim música, teoria musical, estudava percussão sinfônica e estudava Ah, bateria. então o seu caminho foi. Você vinha meio de um repertório de tocar na noite música popular, é isso? Exatamente, a minha entrada na música.
foi por aí. Você foi transitando porque você foi tocando outros instrumentos de percussão e esse caminho foi acontecendo meio naturalmente? Ele foi acontecendo naturalmente, mas um naturalmente que tem muito afeto nessa travessia, né? Sempre tem muito afeto no sentido de conhecer pessoas e essas pessoas, de algum momento, dizem: Olha, você poderia fazer isso, leia isso, ou escuta esse disco. O meu professor de percussão e de bateria, Néas Áquila, assim, é uma figura muito importante nessa minha trajetória, que inclusive me levou para a composição, né? E depois mudou a direção da minha vida musical assim radicalmente. O Enéas, um belo dia, ele chegou para mim e disse: Olha, Rodrigo, você precisa comprar uma flauta doce, precisa ter noções de melodia também. E eu falei, achei meio estranho, né, aquilo ali. Uhum. Estava tão focado lá nos meus estudos de percussão e bateria, mas enfim, comprei a flauta doce. E aí a flauta doce despertou essa coisa também lúdica de ficar inventando melodias. Então passei a tirar momentos do meu dia assim de ficar tocando essa flauta doce, criando melodias e guardando essas melodias no papel, escrevendo essas melodias no papel. Então aí foi o primeiro, digamos assim, o primeiro impulso assim com essa coisa da criação, de você inventar música. E aí não se afastou mais da minha vida, né? Porém, Uhum. William, eu continuei estudando bateria e me tornei um profissional, um baterista profissional em Goiânia, tinha carteirinha da Ordem dos Músicos, de baterista, passei a ser um músico prático ali, acompanhando cantores, gravando em estúdio. Então, eu tinha uma atuação muito forte em Goiânia, só que ao mesmo tempo a composição estava ali sempre presente, né? Tanto que depois da flauta doce eu fui pro piano. Lembro bem que ali no meio dos anos 90 eu conversei com a minha mãe e falei: Olha, mãe, vou largar os estudos por um tempo, vou passar um ano, 2 anos trabalhando, vou juntar um dinheiro e vou comprar um piano. Então, é, quando eu lembro dessas histórias, você vê que não tinha muita dúvida, né? E minha Uhum. mãe não titubeou nem um pouco, falou: Não, se é isso que você quer fazer. E aí eu larguei a escola durante 2 anos, juntei uma grana, comprei o meu piano. Aí me envolvendo mais ainda com essa coisa do processo criativo ligado à composição e ligado ao piano, que depois passou a ser uma paixão na minha vida, né? E aí tem Uhum. essa coisa das pessoas que você vai encontrando, né? Um belo dia eu fui fazer um festival em Londrina, fui fazer um festival de composição, e com o João Guilherme Ripper, Aham. compositor que todo mundo aí deve conhecer, os ouvintes aí devem conhecer o João Guilherme, e o João Guilherme foi muito enfático, assim, olha, você deveria, sabe, investir nisso, de repente ir para uma universidade, estudar composição. Aí ele me perguntou onde eu morava, aí eu falei: eu moro em Goiânia. Aí ele falou: Pô, você mora em Goiânia, então você deve conhecer o compositor Estércio Marques Cunha. E eu falei: Poxa, João, não conheço. Ele falou: Então você tem que conhecer. Aí eu voltei para Goiânia e descobri que o Estércio morava a 5 minutos da minha casa. Essas coisas, né? Essas coisas da vida, né? E o Estércio é um super compositor, né? E criou ali o departamento de música na Universidade de Goiás, hoje está aposentado. E na época ele tinha acabado de se aposentar, e aí eu lembro quando eu voltei, eu entrei numa escola de piano que tinha na minha rua, essas escolas de bairro, né, para estudar piano. Nisso trabalhando à noite ainda como baterista, mas o piano e a composição estavam ali todo dia. E aí essa professora não aguentou muito me dar aula, porque eu ficava fazendo um monte de perguntas. E aí ela falou também: Olha, tem um teste, eu acho que você devia era estudar como compositor. Puxa, aí ela me deu o telefone, eu liguei pro Stércio, e o Stércio não tinha horário, eu insisti, aí eu fui lá na casa dele, ele falou: Não, vem aqui. Aí ele me recebeu, pediu para eu improvisar alguma coisa no piano, aí ele me aceitou como aluno, e aí abriu um horizonte, assim, gigante, né, William? Porque Uhum. até então o meu repertório estava muito focado nesse repertório da música popular brasileira e jazz, né? Uhum. Mas por conta disso, dessa abertura que o Stess me deu, abriu uma janela extraordinária, né? Aí eu comecei a ouvir música medieval,
comecei a ouvir música do século XX, Stravinsky, etc. Então comecei a me deparar com outro repertório, aí eu já não tive mais dúvida, assim, sabe, sobre, Uhum. eu senti que ali a composição ia realmente ocupar a minha vida. E antes disso você nem imaginava, graduação em música, você pensava sobre isso já ou nem passava pela sua cabeça? Não passava, porque, por exemplo, o William, músicos assim que trabalham na noite, ele geralmente o que ele quer é ser extremamente um instrumentista de excelência, e a minha cabeça até um certo momento era isso, tocar bem meu instrumento, poder ter trabalho, né, no caso lá em Goiânia, mas não me passava na minha cabeça até o João Guilherme Ripper dar esse sinal. Eu nem sabia que havia curso de composição, etc. Eu passei por uma coisa parecida. Ah, é? É, porque eu sou originalmente contrabaixista, né? Ah, Toco contrabaixo elétrico. Eu nem imaginava. Quando eu tava no ensino médio, assim, eu nem aham. imaginava. Pois é. Foi uma sugestão de professor daí, colega, falando, tem conservatório, queria aprender a tocar melhor, e essas coisas foram me levando, e as coisas foram acontecendo. É, Mas nem pensava. eu sempre lembro de algumas pessoas. Tem outro, você falou de contrabaixo, eu lembrei do Ricardo, um contrabaixista da Sinfônica lá de Goiânia. E ele também sabia que eu escrevia música, e ele que falou, Rodrigo, olha, eu estou indo para Londrina e eu vi que vai ter curso de composição, porque você não vai lá fazer, ver o que você vai achar. Então, tem sempre essas pessoas que vão, de alguma maneira, vão indicando caminhos, né? Então, nesse Uhum, sentido, eu sou muito grato aí. E aí o Estécio também começou a me incentivar, olha, acho que você tinha que fazer um curso de composição. E aí eu comecei a me interessar. Aí eu voltei para terminar o segundo grau, né, William, que eu tinha parado. aham. E aí eu coloquei isso na cabeça, falei, então vou voltar a estudar e terminei o segundo grau e comecei a pensar no vestibular, né? Então foi é um pouco assim um resumo, né, então como é que essa trajetória se deu, né? E como é que era, na época, como que era o vestibular? Como que você enxergava o vestibular de música? Você acha que é muito diferente de hoje, em relação a como era a prova e o tipo de candidatura que era feita? Você acha que, porque assim, por Uhum. exemplo, é, pra, eu vim de um contexto também desse de tocar na noite e tal, Aham. e quando começaram a falar pra mim de vestibular de música, assim, eu falava, mas como que é a prova? Nem sabia como que era a prova de regência, a prova de instrumento, não fazia ideia de como que era um, Aham. um, um concurso de universidade, assim, de prova de habilidade, né? Uhum. E pra você, na época, foi um choque, assim, de preparação, ou você já estava meio encaminhado e você acha que de lá para cá mudou alguma coisa para quem tá pensando nisso agora também? Entendi. Olha, eu acho que algumas coisas mudaram. Na minha época não foi um choque, William, porque como o Stécio era um professor universitário, né, tinha ali, sei lá, 30 anos de trabalho na universidade, e ele me preparou para fazer a prova do vestibular, né? Então, em um dado momento, eu lembro que o Stécio, no início, ele acho que ele me testou um pouco assim, ver se eu realmente queria aquilo, porque ele falava assim, olha, eu vou te dar aula, mas você tem que vir aqui de manhã, eu vou te passar um exercício de manhã e você volta à tarde com esse exercício pronto. Eu falei, Uhum. tá bom. E aí a gente ficou nisso aí chegou a hora e falou, olha, agora vamos pensar no vestibular, acho que você tem que ir para. E inclusive ele me incentivou para ir para a Universidade de Brasília, né, para a UNB. E aí ele começou a Uhum. me explicar, olha, a prova é assim, você vai ter uma prova de percepção, você vai ter que tocar alguma coisa ao piano, você vai ter que levar umas composições suas, então vamos preparar tudo isso aí. Então, nesse sentido, não foi tão traumático, eu sabia o que era, né? Agora, Uhum. traumático foi resolver a prova das matérias, das matemáticas da vida, né? Por Sim, conta desse, sim. desse ato aí, ter parado de estudar, tive que recuperar muita coisa. Mas a prova, tanto que eu sempre conto para os alunos que às vezes, poxa, fiz o vestibular, professor, e não passei.
eu falo para eles, poxa, eu tentei 3 vezes, só passei na terceira vez. Aham. Né? Na prova de proficiência em música, né? Na prova específica, eu passei na primeira. Agora, É. nas outras que eu travava, entendeu? Mas, assim, não Sim. desisti, eu tinha muita vontade de fazer isso, estava decidido, né? E foi, né? Agora, o que eu acho que mudou hoje em dia, assim, acompanhando um pouco os alunos ali que passam na EMESP, mesmo na USESP, eu sou professor na academia da USESP também, eu acho que mudou para o curso de composição talvez uma, uma abertura maior até para reconhecer as realidades do país, no sentido de né, a gente não está na Europa, o Brasil é um país extremamente diverso, né? Um país gigantesco. Você tem uma música popular riquíssima. A maioria, como eu disse, eu comecei numa cidade que na época não tinha escola de música, então você não tem uma formação contínua, né? Então você tem uma pluralidade muito grande de formação de músicos e uma boa parte vem da música popular. Então acho que hoje tem uma abertura maior e uma sensibilidade, mesmo social, de saber que esse país é grande, que tem uma diversidade enorme e você tem que estar atento a isso, né? Então eu acho que nesse sentido tem uma abertura maior, né? Eu Uhum. digo no sentido de avaliar o aluno, entende? Sim, Porque eu acho que sim. essa coisa de avaliar o aluno, você não pode criar uma régua e dizer quem estiver nessa régua aqui tá, né, tá apto a essa vaga, algo do tipo, né? Eu estou falando na prova Aham. específica de música, né? Então, você Uhum. deve saber disso, e eu acho que os professores que fazem processo seletivo, né, mesmo os processos seletivos da EMES que a gente faz para o curso de composição, puxa, é uma aula de diversidade de gente, né? Então, Uhum. nesse sentido, eu acho que há uma sensibilidade maior, sabe? Acho que antigamente tinha uma Sim. certa radicalidade, né? Eu já É. ouvi muitas histórias, assim, histórias bizarras, né? É, não que ainda não tenha em Claro, algumas escolas, né, partindo de alguns indivíduos, né, com mas é certeza. realmente quando você tá dando aula mesmo, né, às vezes vai afunilando, talvez quando entra na academia e as pessoas já se encontraram melhor e já têm umas posições melhores, os alunos, né. Agora Uhum, quando eles estão sendo preparados, realmente você que está naquela fase ainda da pessoa entender o que ela tem de material cultural que é do sim. histórico dela mesma, aquele histórico muito próprio, e que aqui no Brasil às vezes, mesmo estando por exemplo, na cidade de São Paulo, você pega uma sala que, dependendo de onde você vai dar aula, que cada um ali tem uma história completamente diferente culturalmente, né? E isso é um repertório Uma completamente bagagem. diferente, exatamente. Uhum. E daí contribuições são trazidas de forma diferente. Antes, não só antes, né? Ainda acontece hoje em dia um pouco. Acontece. Às vezes acontece da bagagem do aluno não ser acolhida, né? Porque às vezes o professor tem uma estética na cabeça e ele tenta colocar para os alunos, né? Mas Isso, isso eu acho um grande problema, viu, William? Porque é preciso saber Uhum, também ouvir o outro, entendeu? Eu não acredito sei lá, numa aula, ou eu na posição de professor, de estar lá para vender as verdades que eu acredito. Eu me sinto ali uma pessoa que me coloca uma pessoa que possa ajudar esse aluno a encontrar o seu próprio caminho. A minha função é essa, não vender as minhas crenças, uhum, mas, né, criar uma perspectiva histórica para o aluno, sabe, mostrar caminhos para ele se encontrar dentro daquilo que ele quer fazer. Então, acho que esse sim. é o papel. E quando você entrou na faculdade, você devia estar com uma expectativa grande, assim, de conteúdo e de querer aprender um monte de coisa. Essa Uhum. expectativa foi atendida para você, assim, durante o curso de graduação? Você sente que, ou você sentiu frustração em alguns momentos, porque você queria mostrar certas coisas e não
Não era. Não, não, eu não senti não, nada parecido. Agora, tem uma coisa também, quando eu fui para a universidade, William, eu tinha 24 anos. Eu lembro que eu tinha colegas que tinham 17. Sim, Eu, exatamente, eu eu tava, também. Exatamente isso. pois é, eu tava com 24 e eu já tinha, eu acho que, sei lá, 10 anos tocando na noite. Isto, né, e compondo. Então, quando eu fui para a universidade, eu acho que isso me ajudou muito. Eu estava muito focado no que eu queria, né, mergulhar naquele horizonte todo que o Stércio me mostrou, me apresentou, né, dessa coisa, essa vastidão, né, da música ocidental. Então, eu estava muito focado nisso. Eu não tive nenhum tipo de frustração, sei lá, ou uma disciplina que poderia ter sido melhor, outra, mas eu corri atrás, sabe? Eu ia para a biblioteca, se a disciplina não foi até o conteúdo que eu imaginava, eu ia atrás e sempre fui um aluno muito inquieto nesse sentido. Uhum. E Perguntar, na... eu lembro que meu professor de contraponto era o Jorge Antunes. E eu lembro que ele, Aham, ele pedia um exercício, eu fazia três, quatro. aham. Né? Eu sempre fui assim para, poxa, porque eu imaginava que aquele negócio ia acabar muito rápido. E realmente acaba, né? Quem estiver nos ouvindo aí, olha, 4 anos, 5 anos passa muito rápido. Então, e teve várias coisas que me ajudaram no caso da UNB, porque eu morava na universidade, né? Eu morava na casa do estudante, então eu vivia na casa do estudante. E a Universidade de Brasília tem uma coisa maravilhosa que é uma. O Darcy Ribeiro sonhou com isso, eu acho que ele conseguiu, né? Quando ele criou a universidade, que é uma universidade plural, onde o aluno que está lá ele tem a oportunidade de dialogar com outros departamentos. Então, Uhum. imagina, não sei como é que está isso hoje, mas na minha época eu fazia composição, mas eu fazia na minha grade tinha introdução à antropologia, à filosofia, né? Tinha disciplinas de cinema, de história da arte. Então, a gente realmente, eu me sentia numa universidade, né? Como diz a própria palavra, né? Então, Aham. nesse sentido, não teve frustração, não. Eu acho que foi um momento muito rico, assim, né? Um momento muito rico. E de também de você fazer daquele momento, e outra coisa que eu sempre digo é, uma vez lá, aproveite aquilo, ou seja, faça daquilo um espaço de experimentação contínuo, sabe? Um Uhum. espaço de experimentação permanente. E essa experimentação ela pode se dar na relação com os colegas, com os professores, com a disciplina, sabe? De ir sempre além daquilo que está no roteiro. Acho que esse é o ponto. Então, eu, É. eu sempre caminhei um pouco assim, né? É, tentar lembrar por que que entrou, né? Também. Pois Às é, vezes a gente dá uma esquecida e dá uma desgastada quando tá exatamente. durante o curso. Tem uma série de razões, né? Mas às vezes dá uma desgastada e você esquece meio por que que você gostava tanto de fazer aquilo ali, né? Então é Exato, é. importante continuar gostando de fazer, né? É, E na época, na sua época, tinha. Que tipo de escola de música contemporânea lá no curso de composição? Já tinha música eletroacústica? Tinha um centro de estética desse tipo? Ou só tinha a música que hoje não, já música tinha. orquestral? Como que era? Já tinha. A UNB ela tinha uma. Bom, o departamento de música ele foi criado pelo Cláudio Santoro, né? Um Uhum, compositor importante que todo mundo deve conhecer aí, se não conhece, procurem. É, Então, sempre foi teve uma, sempre teve uma tradição muito grande de ser um espaço de experimentação. Quando eu cheguei lá, tinha o Jorge Antunes, que é um compositor muito importante, né? Assim, uma figura ligado à música eletroacústica, mas não só isso, ele é um dos uhum. precursores aqui da música eletrônica no Brasil. Então, Tá em você atividade ainda, né? está em O atividade, super Jorge. atividade, está Uhum. escrevendo uma ópera nova, inclusive, acho que ele está em Paris É, agora. sim. E tinha o Jorge Antunes, tinha um professor uruguaio, já falecido, Conrado Silva, que é uma figura que eu sou muito grato. Conrado Silva, ele tinha uma disciplina, William, que se chamava Teorias Contemporâneas da Música.
E o Conrado é um cara que tinha uma bagagem extraordinária com essa música, sobretudo essa música dos anos 50, dos anos 40 para cá, né? Porque ele era um compositor ligado à música eletroacústica. Então ele, né, ele conviveu com Pierre Schaeffer, ele fez curso com Pierre Schaeffer, conheceu o John Cage, então era uma figura muito emblemática nesse sentido e radical, no sentido de ir na raiz dos problemas dessa música de Aham. vanguarda. Então essa disciplina, ela tirava os alunos assim, digamos assim, do seu habitat natural. E para mim foi assim uma um momento muito novo, porque o Conrado trouxe conceitos, trouxe repertório que eu não conhecia. Então essa aula tinha um debate assim, uma efervescência muito rica. E meu professor de composição também lá, o Sérgio Nogueira, que foi, acho que, um dos últimos alunos do Cláudio Santoro, e também tinha uma abordagem maravilhosa nesse sentido. Então dava para ver, tinha um pouco de tudo ali. Você tinha o Jorge Antunes, você tinha o Conrado Silva com que foi meu professor de música eletroacústica, que tinha essa pegada mais ligada às vanguardas dos anos 50, e, e o Sérgio Nogueira, mais nessa tradição do Cláudio Santoro. Então, E foi muito bom. com, com o tempo, você acha que a sua estética, a estética da música que você está estabelecendo, assim, ela foi sendo impactada mais pelas coisas que você se sente confortável e gosta de ouvir, gosta de escrever, ou você acha que tem um pouco também de relação com o tipo de oportunidade que você tinha para apresentar as peças? Então, por exemplo, você tinha, sei lá, uma orquestra de estudantes para escrever, você começa a fazer, ou de repente você acha que o estilo de música que você escreve podia ter rumado para um outro caminho se você tivesse outro ferramental? Ou foi uma coisa que você buscou, foi quando você foi amadurecendo como compositor, você foi, não, acho que é esse tipo de afunilamento que eu gosto de seguir, como que... Não É, sei se fiquei claro. eu acho que Deu eu para entendi entender o que um você pouco? disse. O que eu entendo da sua pergunta é que isso está permanentemente mudando, né? Essa coisa da estética, do que você está fazendo ou o que você queria fazer, como é que você é afetado pelos seus contemporâneos ou numa aula, e de repente, sei lá, a aula do professor Conrado. Eu lembro que o professor Conrado brincava comigo, ele chegava assim, poxa, Rodrigo, você continua fazendo essa música de museu? Achava, eu achava ótimo isso, né? Porque eu falei, poxa, professor, me apresenta umas coisas aí, eu quero ouvir outras coisas, eu tô aqui para isso mesmo, para ser instigado e você me tirar da minha zona de conforto, eu tô aqui para isso. Né? Eu falava, olha, eu vim de uma Uhum. tradição assim, né, comecei a compor tal música e eu tô aqui a fim de discutir essas coisas. Então ele brincava, eu estava ótimo, né? O Conrado foi uma pessoa muito generosa comigo. Então, nessa coisa de dizer, ó, você está fazendo música de museu, tem que ouvir outras coisas. Eu falei, poxa, eu quero ouvir. Eu pegava as partituras, ele me emprestava, eu ia ouvir, e aquilo, de alguma maneira, impactava no meu trabalho, Aham. né? Diretamente, né? E essa coisa é a coisa do afeto, né? Coisa do afeto lá do Spinoza, né? Ou seja, você é afetado por uma determinada coisa, pode ser por uma leitura de um poema ou por essa conversa com o professor Conrado, e aquilo move um processo em você. E um processo que pode ser um processo de autocrítica, um processo de, poxa, eu não quero mais fazer esse tipo de harmonia que eu estou fazendo, esse tipo de perfil melódico, pô, já estou de saco cheio, pô, os caras estão fazendo umas coisas interessantes, eu quero saber como é que se faz isso também. Então, a gente vai se moldando, né? A gente vai sendo afetado, né? É um pouco aquela fala do Guimarães Rosa, que é fundamental, né? E como ele diz, Uhum. o real não está nem na saída e nem na chegada, né? Ele se apresenta para a gente durante a travessia, né? Ele diz algo desse jeito. Uhum. Então, a travessia é o ponto mais importante, porque é aonde as coisas estão acontecendo, é onde nós estamos sendo transformados, né? Por esses afetos que vão surgindo
ao longo da nossa trajetória. Então, nesse sentido, eu pude experimentar muito em Brasília. E você falou uma coisa interessante, por exemplo, de escrever para um grupo de estudante ou escrever para um grupo mais avançado. Isso tudo acontecia na UNB, e se não acontecia, eu dava um jeito para que acontecesse. Eu lembro quando eu cheguei Aham. lá, não havia, pelo menos na minha época, recital dos alunos de composição. Então, eu passei a organizar recitais dos alunos de composição todos os semestres. 5 anos e meio que eu fiquei lá, todo semestre tinha um recital de aluno de composição. E aí eu corri atrás Uhum. dos instrumentistas para tocarem não só os meus trabalhos, mas os trabalhos dos colegas. Então, nisso acontecia ó, o aluno que vai tocar, bom, ele toca tal repertório, ele não consegue fazer tal coisa, então você vai adaptar a tua ideia musical para aquela circunstância. E isso é um Uhum. aprendizado também. E isso vai forjando, né? Como é que, porque não basta às vezes você ter uma boa ideia. Como é que você vai fazer essa sua boa ideia, entre aspas, que você acha bacana, funcionar dentro daquelas possibilidades, entendeu? Sim. Então, bom, eu faço isso até hoje, né? Aham. Ou escrevendo para um amigo que é um virtuose. Essa coisa de colaborar com o instrumentista, para mim, é uma das coisas mais fundamentais. Com instrumentistas ou com grupos, né? Eu lembro que eu escrevi uma peça, logo quando eu cheguei aqui, me pediram para escrever uma peça para a meninada do Guri, né? Poxa, foi uma experiência maravilhosa. Né? Porque aí o cara, olha, Peça o rapaz para da trompa só toca. instrumental? Hã? Instrumental? É uma peça instrumental. E aí você tem uma Aham. série de limitações, né? Sei lá, o trompista toca 2 notas, o fulano só toca até semicocheia, o naipe tal só funciona a tais intervalos. Então, e aí você tem que escrever uma música que você, de alguma maneira, se identifica com ela, mas dentro dessas limitações. Eu acho um Ah, exercício sim. muito instigante. Não, e é maravilhoso. É maravilhoso. Eu faço muita coisa com coro e às vezes a gente sente falta de Uhum, compositores que deem esse tipo de atenção didática, né? muito. Então, escrevam peças para determinados fins, para o grupo poder aprender determinar uma coisa só, às vezes, né? Pode ser uma Isso, peça curta só para aprender um tipo de ressonância, de repente, alguma claro. coisa muito específica. E com limitação, né? Porque às vezes a pessoa pode escrever e daí ela escreve tudo que ela tem, todo o vocabulário dela sai no papel. Pode ser um perigo também, né, William? Porque Aham. a música não é só isso, né? A música é uma ideia musical, ela passa por várias etapas, né? A ideia quando surge ou que você está trabalhando ali, ela pode ser várias coisas. Na sua cabeça, ela Sim. pode ser quase tudo. Mas uma coisa é quando você vai, né, trabalhar com os instrumentistas, né, vai ter um ser humano ali tocando a sua peça, ou seja, tem uma série de outros problemas. E você também conseguir organizar suas ideias no tempo para que aquilo tenha, sei lá, sei lá, um sentido, né? Tenha Uhum. consiga passar uma ideia, falar sobre um determinado assunto sonoro, digamos assim. Uhum. E, professor, eu fico pensando muito hoje em dia Hum, do meu papel estudando música europeia, às vezes, aqui no Brasil, hum. e produzindo esse tipo de música, enfim. Queria perguntar o seguinte: como que você vê a sua relação como compositor hoje, entendendo aqui no contexto brasileiro que tem algumas pessoas que até são mais duras, assim, que entendem a música de repertório, a música contemporânea, desse tipo de tradição, não vem com bons olhos, assim, no sentido de que talvez não seja um repertório muito colaborativo do ponto de vista social, né? Então, que dialoga Aham, com muito poucas pessoas, às aham, vezes é apontado que é um repertório só para uma elite. aham, Como que você vê isso? Eu tenho a minha visão, né, disso, eu uhum, tenho algumas respostas, assim, uhum. pessoais, né? Eu queria saber como que você se sente. Olha, eu acho que um ponto central disso também está ligado à educação, né? Ou seja, a gente ter dentro das escolas, fazer com que os alunos tenham contato com, eu diria assim, com a história da música mesmo.
entender que essa música que a gente chama de música contemporânea ou música do século XX, ela não é um dado assim de alguém que acordou de manhã ou à noite e falou: "Ah, eu vou colocar sei lá, uma melancia no pescoço e vou revolucionar o planeta", Sim. sabe? Aham. Isso não existe. O que existe é uma tradição aí que está acontecendo, e às vezes a gente não ouviu direito essa tradição, e aí, sei lá, você vai ouvir uma coisa que já é um clássico assim da música, sei lá, a música do Decafônica, né? A música Uhum. ali nos anos 20 do século passado. E aí você acha que aquilo é uma espécie de. O Schoenberg acordou e teve um surto de loucura e fez aquela música que parece que não conversa com nada. Aí você começa a estudar aquela música, começa a ouvir e você percebe o quanto de história existe naquela prática. O que eu estou querendo Sim. dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que falta criar uma perspectiva histórica nas escolas. Né? Sei lá, às vezes Uhum. você escreve uma peça para piano e às vezes você manda para um professor, o professor acha que aquilo é um grande absurdo, mas as pessoas já estavam fazendo aquilo no final do 19, entendeu? Às vezes as pessoas não chegam no repertório do Debussy. Então, e Uhum. aí cria esses hiatos, assim, parece que essa música de hoje não conversa com nada, ela conversa com, ela conversa com muita coisa. Então, Sim. por exemplo, eu poderia te dar um exemplo, que às vezes eu uso muito em aula, né? Você vai estudar a música do Anton Weber, né? Que é um discípulo do Schoenberg, que é dessa chamada Segunda Escola de Viena. Começa a estudar a música desse cara, você começa a perceber um tipo de tratamento polifônico. Começa a achar curioso aquilo. Você começa a encontrar, inclusive, cânones. Qualquer coisa mais velha do que a prática do cânone, né? Tem Uhum. cânones datados do século XIII. E você Uhum. tem uma prática super antiga que ela vem se, digamos assim, se revitalizando ao longo da história. Né? Você vai ter cânone lá no século XIII, você vai ter cânone na música do Ockegg ali no século XV, você vai ter cânone no Bach, você vai ter cânone na música do Anton Weber, do Schoenberg, vai ter cânone na música de um compositor como Georg Ligeti. Então, veja Uhum. que você tem essas Na práticas música popular na também tem música bastante. popular. A gente pode chegar até aí, que é um assunto que eu gosto também. Então, o que eu sinto nesse sentido, William, eu estou apontando esse aspecto mais ligado à educação, né, das escolas, dos conservatórios, trazerem mais. É como se a gente não tivesse lido nem o repertório do século XX ainda, sabe isso? Aham. E aí a gente fica um pouco órfão assim nessa música feita hoje, que inclusive a música feita hoje, eu acho que ela tem trazido um certo oxigênio, até, eu diria até mais leve, né? Um pouco no sentido de aquelas vanguardas dos anos 50, que você, às vezes, a gente vê um certo radicalismo no sentido, se você não faz a música serialismo integral, você está fora dessa, desse grupo, então você está excluído desse grupo, sabe? Tinha uma coisa. Uma reserva estranha, né, uma Isso, reserva estética, assim, do meio do mercado que existia, né? exatamente. Bom, isso aí é quase uma guerra, né? Você lê alguns livros, assim, Ah, sim. você fica espantado com alguns compositores aí dessa geração dos anos 50, que é uma briga de egos mesmo, né? Aham. Então a gente tem N exemplos disso, ou, sei lá, os debates entre Pierre Boulez e o Henri Poussin, né? O Henri Poussin, quando Uhum. começa a fazer algumas críticas aos escritos do Boulez, aí o Boulez rompe com ele, e aí, né, passa a não, sei lá, programar as peças do Poussin, enfim, você tem há uma coisa Um que combate, né? é e que e Tem uma que disputa territorial, né? completamente, que ultrapassa o espaço da fruição da música, né? É uma coisa política mesmo, né? A gente está falando aqui de Sim, política. sim. Tem um exemplo que eu sempre falo, assim, que é o Debussy, ó, ele tinha um ódio profundo pelos alemães, né? Por causa de todo o contexto A que guerra, o Debussy inclusive. vinha, por causa da guerra franco-prussiana e por causa Aham, de todos os eventos que levaram à Primeira Guerra Mundial, né? Então o certeza. cara, ele tinha um ódio profundo mesmo. Tem Sim, umas cartas bem, é, bem bem pesadas do duras, Debussy. é. Então, assim, se você, por exemplo,
Você imagina que o Debussy ele construiu toda uma estética baseada numa oposição que ele fazia a uma certa escola de música do período dele, e depois essa música do Debussy e do Ravel e de todos aqueles caras que estavam naquele caldeirão lá, Lili Uhum, Boulanger também, sim. uma série de compositores Uhum. que estavam ali naquele caldeirão no começo do século, aquilo depois, por exemplo, bate e fica um pouco na música do Vila, por exemplo, né, do Villa-Lobos, Uhum. ou de outros compositores brasileiros e tal, e Sim. isso acaba criando um diálogo aqui, né? Então é importante, eu acho, ver de como esses fatos eles vão, que eles são extramusicais, né? Mas eles vão se traduzindo dentro da linguagem, né? Sim, eles vão reverberando, né? Eles vão ecoando, né? Eu- Esse Uhum. tipo de coisa, eu acho que é um pouco da natureza da arte, né? Sei lá, ontem mesmo, que dia que foi? Quarta-feira, eu estava analisando, falou do Vila, estava analisando na aula de composição com a turma lá da EMESP, o Noneto do Villa-Lobos, que é uma peça de 1923, se não me falha a memória, é o ano que ele chegou em Paris. É, aí você tem o Noneto ali e você tem as peças dos anos 20 do Edgar Varèse, um compositor francês que depois foi para os Estados Unidos. E você tem ali coisas curiosas, assim, que você fala, poxa, Varese e Villa-Lobos não se conheciam ainda. Eles vão se conhecer ali, se não me falha a memória, a partir de 1927. Daí vão virar bons amigos. O Varese vai comer aquela feijoada tradicional aos domingos na casa do Villa-Lobos em Paris, mas antes não tinha esse contato, então você tem compositores. E o Varese é um compositor, digamos assim, desconhecido também, e você tem semelhanças, sabe, entre tratamentos assim da orquestração, do tratamento das ressonâncias, do papel do tantã dentro da projeção de um acorde que nasce no piano e aquilo vai ocupando o espectro sonoro com as madeiras. Então você tem isso no noneto, você tem isso no integrales do Varese. Então, Varese, né? e aí depois você começa a ler, você vê que há um elo entre esses dois caras antes deles se conhecerem, que era o tratado de composição do Vincent d'Andy, que foi professor do Hum. Varese. O Villa-Lobos teve Aham. contato com esse tratado, Aham. né? E aí, obviamente, depois esses caras se conhecem e aí é nítido, né? O afeto, a gente está falando do afeto mútuo dos dois, né? O Paulo de Tarso, nosso amigo Paulo de Tarso, fala disso, eu acho, no livro lá, Processos Composicionais do Villa-Lobos. E você tem Aham. cartas do Varese, depois do Villa-Lobos, depois eles se reencontram em Nova York, enfim. Mas é óbvio, o que você disse é uma coisa bonita também, que é, ok, o Debussy parou na mão do Villa-Lobos, o Villa-Lobos se encantou com aquilo, você tem uma série de peças do Villa e você vê um diálogo direto com as coisas do Debussy, não só o Villa-Lobos, né? Muita gente, né? O próprio Stravinsky. Você escuta o Rochinol do Stravinsky, você escuta Debussy. Então, eu acho Uhum. que é da natureza da criação de você reverberar aquilo que você escuta, no caso da música, né? Ou se você é um escritor, se você é um filósofo, você lê dos pré-socráticos aos filósofos do século XX. Então, essa coisa vai reverberar. E o que vai reverberar nos compositores, né? Uma outra, uma outra coisa que eu fico pensando assim, Uhum, é, sobre a profissão atualmente é, por exemplo, o cara tem esse caminho de entrar na universidade para ele poder ter um leque de oportunidades de aprender um monte de disciplina e tal. Então, independente dos caminhos que ele usa profissionalmente, aham, vai acabar aprendendo contraponto, harmonia, história da música, etc. E só que às vezes você vê muitos compositores que não vivem exclusivamente de compor, né? Então, aham, pouquíssimos mercados. Eu acho que não, na verdade nenhum mercado hoje acolhe compositor integralmente pelo trabalho de composição, assim. sim, Nem, talvez nem mercado de filme e de videogame, por exemplo, que são mercados grandes, aham, conseguem que essas pessoas vivam só de escrever música, né? Então,
pelo menos todos que eu conheço que são amigos e acabam dando aula, Uhum, acabam ingressando em universidade e tal. E daí a gente tem na Universidade Brasileira aquele fato curioso, né? Até falei sobre isso em um outro episódio com o professor Paulo Castanha, uhum, sobre como a Universidade Brasileira de Música ela foi sendo estabelecida como dentro das práticas da universidade e dos modelos de pesquisa e tal. E dentro disso, o ofício do compositor às vezes não era muito reconhecido no sentido de pontuação de currículo mesmo e tal. isso é um drama aí, né? É, um drama. Mas, de qualquer forma, é uma pessoa com um leque de habilidades muito grande, então o cara pode atuar como professor e tal, e muitos compositores, acho que é o seu caso também, né, que você dá aula na IMESP e tal, Uhum, vão dar aula, né? uhum, E alguns acabam indo para a parte de se tornar pesquisadores mesmo e tal, mas no fundo são pessoas que vão produzindo, né? Então, como que você vê, assim, essa parte de como os compositores se colocam dentro do meio hoje como profissionais mesmo, aham, né? E, tipo, qual o papel profissional, assim, que acaba não sendo só de compor e de sim, entregar claro, uma coisa inventiva, né? Mas de formar um papel de formação, etc, né? sim. Eu acho que você resumiu bem aí, né? Essa coisa da, sei lá, da contribuição do compositor e como é que ele dialoga com a comunidade que ele vive, né? Eu acho que ele tem obviamente, essa contribuição artística do trabalho de criação dele, né? Tá escrevendo ali, sei lá, para a comunidade que ele convive, né? Que às vezes é pequena mesmo, mas ele tem uma produção artística que é tocada, que é realizada, às vezes a partitura é editada, é gravada. Você tem essa atividade, é uma atividade permanente. Mas você tem o pedagogo, né? Então, o desdobramento do compositor geralmente é esse. Ele tem essa prática da criação ali, permanente, mas ele também é um pedagogo, ele pode ser, né, um professor, ele pode ser um pesquisador também, né? Ele pode ter uma produção científica constante, assim, né? A gente tem casos de série de compositores brasileiros que têm uma produção científica muito, muito robusta, né? Sei lá, você tem um Silvio Ferraz, que produz muito, que está Aham. escrevendo o tempo todo, o próprio Flor Menezes, você tem o Eliere Moura lá na Paraíba. Tem uma série de compositores que às vezes tem uma veia muito poderosa para essa coisa da produção científica, né, de pesquisador. Uhum. E isso não é só um dado da música digamos, do século XX e do século XXI, não, né? Acho que na história da música você sempre tem alguns compositores que têm uma tendência também digamos assim, uma espécie de veia musicológica, né? Sei lá, me veio agora na Aham. cabeça como é que chama o compositor que escreveu lá o Tratado da Ars Nova, o Felipe de Vitry, né? Ele, né, que Uhum. era ali contemporâneo do Guillaume de Machaut, que era poeta, era compositor, e você tem o Felipe de Vitry lá que escreveu o Tratado da Ars Nova. E você tem isso ao longo dos séculos, né? Você tem o compositor, mas que também é professor, que é pesquisador, que escreve artigos, que escreve tratados. Você tem lá o Rameau, lá em 1722, escrevendo Tratado de Harmonia. Você chega no século XX, você tem uma série de compositores que a gente conhece, como Hindemith, que escreveu bastante livros, Schoenberg que foi professor a vida inteira, né? E você tem alguns casos Sim. assim de compositores como Stravinsky, que não me lembro, acho que o Stravinsky nunca trabalhou como professor, né? Mas a maioria das vezes o compositor ele tem essa, digamos assim, essa múltipla, digamos, atuação, né, na Uhum. sociedade ali que ele vive, né, como professor, como pedagogo, pesquisador e, obviamente, como um criador. Editor, copista, Pois faz um é, monte de coisa, né? arranjador, etc. Arranjador. Então né, sei lá, os compositores que eu conheço, assim, mesmo europeus, todos estão produzindo música, têm seu trabalho artístico, mas, né, estão lá dando aula né, o Stefano Gervasoni dá aula no Conservatório de Uhum. Paris, você tem o Manuel
Lopes Lopes, que é um compositor espanhol que eu gosto muito, uma figura maravilhosa, que é super compositor, mas é professor na Paris 8, então estão todos atrelados a alguma instituição, né? Então, É, bom, acho que Bach também dava aula, né? Chopin dava aula de piano, sim. então Liszt, então É, o que é um pouquinho diferente, eu acho que é particular da nossa era, é é, essa tentativa de ter uma coesão grande com o modelo de produção universitária mesmo, para se aproximar um pouquinho das ciências mais duras, né? sim, Num sentido de produção de textos mesmo. é, Porque, por exemplo, tem vários casos em que você tem algumas composições que são umas teses, né? uhum, Só que não no modelo que hoje a academia entende como tese. Então, por exemplo, a oferenda musical do Bach, aham, pois é, que o cara pega o aquele tema, né? desafio, É, né? Aquele tema aham, que seria impossível de fazer uhum, o trabalho de contraponto, e daí ele vai lá e escreve, ó, tem esses caminhos aqui, dá para pois é, fazer, tá vendo? Então é um tipo de apresentação, é um tipo de arguição, né? aham, Não no modelo que a gente tem hoje. Ou sei lá, até o cravo bem temperado, né? Para demonstrar que, sim. ó, dá para fazer isso aqui, esse sistema funcionar, né? Claro, né? E acho que as invenções das duas vozes do Bach também tinha esse aspecto pedagógico para alunos de composição, né? Ah, sim. Sim, sim. Então, a gente sempre faz isso. Eu gosto muito disso. Só um parêntese nesse sentido. Eu fiz, o semestre passado, escrevi 14 peças para piano, por exemplo, e que tinha uma abordagem assim também um pouco pedagógica, né? Me encomendaram 14 peças para piano, para idades, assim, desde criança, infantil até adulto. Então Uhum. né, vão ser tocadas, vão ser peças de confronto de um concurso de piano em Minas Gerais agora em setembro. Então, Aham. ou seja, é uma coisa que me interessa muito, que você não é simplesmente uma composição que eu estou escrevendo aqui em casa e eu estou aqui fazendo uma viagem criativa. Não, tem a viagem criativa, mas ou seja, tem uma criança ali de 11 anos que vai ter que tocar isso, né? Como é que ela vai se deparar com essa Uhum. linguagem? Como é que eu posso fazer essa criança acessar aquela linguagem, entende? Como Aham. é que eu posso conversar com ela? Como é que eu posso criar, dentro da música, dentro da linguagem musical, mecanismos que, inclusive, possam atrair ela para interpretar aquela música, né? Para se colocar como uma espécie de coautor daquela música, né? Então, Uhum. eu acho que o compositor, inclusive os compositores da minha geração, os compositores contemporâneos, eu acho que deveriam pensar um pouco nisso também, no sentido, sabe de quê, William? De também pensar em criar uma espécie de fazer colaborações com instrumentistas e criar pequenos cadernos de composições, sei lá, introdução ao trombone contemporâneo, por exemplo. E aí você Aham. combinar com o instrumentista tipos de técnica que o compositor poderia abordar, sabe? E aí, dentro de uma linguagem nova, da linguagem do século XXI, né, que também conversa com um monte de coisas. Então, acho que isso liga um pouco com a pergunta anterior, de como é que a gente pode conversar, dialogar nesse universo de hoje, né, também trazendo isso Aham. para a academia e ter uma abordagem também pedagógica de como trazer essa linguagem nova, mostrar que essa linguagem também conversa com a história. Essa conversa é Uhum. permanente, né? Às vezes as pessoas acham que não, mas há uma conversa permanente, seja com essa história dessa tradição de música de concerto ou com as músicas que estão aqui, né? Poxa, a gente vive no Sim. Brasil, que é um país extremamente rico, tem uma música popular fantástica. Eu sou assim, de manhã, estou estudando, sei lá, uma missa do Josquin e à tarde, sei lá, estou ouvindo uma música do Rolando Boldrin e apaixonado do mesmo jeito, entende? Eu tenho esse interesse permanente em ouvir coisas, em entender.
em perceber ou seja, a música que está soando aqui nessa terra, entendeu? Não só olhando para o além-mar, né? A gente é muito condicionado Claro. a olhar só para o outro, né? Sim, e também é importante, né? Essa contribuição entre os pares, né? Porque se a sua música não dialoga com nenhum dos seus pares, das pessoas, dos instrumentistas, dos alunos, de ninguém que está ao seu redor, é estranho, né? Pois é, Às vezes acontece, né, da pessoa só dialogar com uma idealização do que ela poderia produzir se ela tivesse um certo cenário de músicos e de sim, orquestra, de cor e não sei o quê. E daí acaba não escrevendo para as pessoas que poderiam estar fazendo de isso, fato, né? é. Você tem umas peças, por exemplo, que eu acho que são mais antigas do que você escreveu, assim, Uhum. que é aqueles ciclos de paisagens sonoras, né? Ah, sim, é verdade, é. E daí algumas têm umas gravitações tonais até, Sim, né? opa, bastante. Funcionam bem. Ainda sobre aquela coisa de diálogo com os pares, você vê, por exemplo, Bartók, que tem umas puta peça Uhum. difícil pra caramba de você até descrever e tal. Sei lá, concerto pra orquestra, que é um negócio Sim, é incrível. cabuloso, É, gigantesco, né? Bem, concerto pra piano dele também, puta bagulho bem escrito e é, dificílimo de muito. fazer, mas você também tem o Microcosmos, Pois é, que é exatamente. é super bem escrito, é extremamente bem escrito o negócio, mas qualquer um toca aquilo ali, né? Pois Qualquer é, um assim, você tem uma progressão que funciona, né? Então, claro. e ali tá a música do Bartók, já tá ali, não é que o cara ele Ex faz uma música capada pra colocar para as crianças tocar, não, a música já tá exatamente, ali, né? exatamente, William. Ali é por isso é o microcosmos. Eu sempre digo, olha, você começa a tocar os microcosmos do Bartók, aí depois você vai analisar uma peça como Música para Cordas, Percussão e Celesta, ou Miraculous Mandarim, ou mesmo Concerto para orquestra, ou a Sonata para dois pianos e percussão. Você percebe o Bartók ali no microcosmos usando estruturas que duram uma página, e você percebe ele pegando essas pequenas estruturas e desenvolvendo nessas obras sinfônicas. Isso para mim é muito claro. É, e é nesse sentido que eu digo que não é que é menos o Bartók ali no microcosmo, muito pelo contrário. É o Bartók tendo que ser ele, trazer toda como é que eu diria, aquelas processualidades típicas dele, dentro de uma limitação técnica, porque, né, você pega o microcosmo 1, 2 e 3, tem toda uma gradação de Progressão, dificuldade. né? Uhum. Mas você percebe no microcosmo 1, você tem lá elementos, maneira de construir escalas que você vai encontrar na música dele para a orquestra, ou nos concertos, no concerto para piano. Então, eu Uhum. acho isso muito instigante. Essas peças para piano que eu acabei de fazer, para mim foi um grande laboratório. Tanto que eu estou continuando, vou fazer um Uhum. ciclo de peças infantis, porque eu achei muito interessante essa coisa de você escrever uma peça para um garoto que tem que tocar com tal limitação, e você precisa se realizar do ponto de vista das processualidades que você gosta de fazer naquilo. Eu acho um Sim. exercício fabuloso. Muito legal. E falando do ponto de vista assim dos seus processos internos, Uhum, assim, porque apesar de você não conseguir, de ninguém hoje conseguir, né? Não você particularmente, mas ninguém hoje conseguir apresentar, por exemplo, uma composição como se fosse uma peça de pesquisa acadêmica e tal, no fundo você tem uma pesquisa particular dentro de cada composição, né? E de exploração sonora bem particular, né? sim. Eu lembro uma vez em aula que você falava que lia bastante poesia quando Uhum, enquanto escrevia música, né? aham. Você como que você tem esses processos de investigação mesmo para você achar o som daquela peça, lógico, dentro de todas as possibilidades que você tem, por exemplo, você tem um grupo instrumentista, um grupo profissional mesmo, Uhum. você já sabe e tal, e daí como é que você começa a investigar aquelas sonoridades que você tem à disposição para apresentar elas numa peça, professor? Olha, bom, cada peça é um caso, né? Mas
eu acho que a pesquisa, do jeito que você está falando, o compositor é um pesquisador, ele precisa ser um pesquisador, entendeu? Ou qualquer pessoa que trabalha com processo criativo, ele tem essa dimensão da pesquisa como um dado permanente do seu dia a dia. Você lembrando aí das aulas, né, de quando eu estou compondo, eu gosto de estar lendo poesia, não só estar lendo poesia também, mas, por exemplo, eu gosto muito de ler sobre processos de pintura, né? Eu sou um apaixonado Aham. pelos livros do Kandinsky, por exemplo. Então, a leitura do Kandinsky, você pega um livro como O do Espiritual na Arte, ou Ponto e Linha sobre Plano, você pega o Kandinsky falando sobre os processos dele na pintura, às vezes às vezes eu transfiro aquilo para a música. Kandinsky fazia isso também, né? Ele era muito ligado aos compositores da época dele, então ele está sempre pontuando processos da música e processos da pintura. Então, o meu processo ele se dá muito nisso. A partir de uma vez definido, digamos assim, um material que eu vou usar, e aí eu sempre tenho uma etapa que eu chamo de criar um laço afetivo com esse material, que para mim é importante. Então, nesse criar um laço afetivo, começa, digamos assim, a conversar com outras coisas, né? Sei lá, de repente eu estou lendo alguma coisa ligada à pintura, como eu falei, e de repente eu trago aquilo para o meu trabalho. Por exemplo, um exemplo real. É, Recentemente eu escrevi uma peça para orquestra, cuja a ideia motor, assim, o que move a peça é tentar escrever uma música, mas que essa música, na hora que ela ocupa o espaço do pentagrama, ela deixe rastros no pentagrama. Ela cria desenhos, entende? É como se a tentativa é escrever uma música, mas ao mesmo tempo está pintando um quadro. Então, Aham. né? Ou, por exemplo, eu escrevi uma peça em 2017, uma peça para quinteto de sopros, que se chama Sopro Diagonal. Então, a ideia da música é sempre ocupar o espaço sonoro diagonalmente, digamos assim. Então, você pega a partitura, tem Uhum. sempre um desenho que se emancipa, digamos assim, do ponto de vista diagonal. Esse desenho acaba direcionando um tipo de polifonia, um tipo de harmonia, um tipo Uhum. de jogo rítmico entre os músicos. Então, Você escolhe uma assignação gráfica que vá isso. pegar por exemplo, uma propriedade do som e fazer ela graficamente funcionar, Ou pelo mas menos que tem uma resposta sonora isso. É, que. é óbvio que é sempre uma tentativa, né? Uma Uhum. aproximação, mas essas ideias acabam direcionando o processo criativo e aquela música ela ganha um corpo, sei lá, diferente. Próprio, Ela né? ganha um Uhum. corpo próprio, ela Uma ganha personalidade, uma talvez, né? personalidade, ela tem um desenho. Você me fez lembrar do nosso saudoso Almeida Prado. Eu lembro Aham. fazendo um curso com o Almeida pegou, acho que meu segundo quinteto de sopros. Eu levei para o Almeida Prado olhar aí ele olhava assim e falava, nossa, os desenhos já estão interessantes. Ele falava nisso Aham. também, ele falava, a primeira coisa que eu olho na partitura são os desenhos. Os desenhos que Aham. estão ali já dizem um pouco sobre como é que soa a peça. Então, eu acho que eu até falo Só fazer um disso. parênteses. O Almeida, eu acho que ele era sinestético, né? Ele Ah, era. não sei, Ele era? tinha. Eu acho que sim. Eu Olha que acho que ele incrível. via. Ele via cores ao ouvir sons, né? Tanto Legal. que muitos anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, sei lá, Aham. a Orquestra Sinfônica de Santo André fez uns concertos com a filha do Almeida Prado Ei, tocando violino. Eu não me lembro o nome dela, me desculpe, sério. Mas eu não vou Constança, me eu acho, uma lembrar. coisa assim. Eu esqueci também. Constância. Eu não lembro também, Acho que é esqueci. Constância Moreno Prado, Almeida Isso. Prado, né? Acho Alguma que é coisa isso, assim. é. E tocando absurdamente, né? O concerto eu lembro. Aham, legal. e, e daí tinha uma exposição junto das partituras do Almeida Prado, Aham. todas pintadas, né? Ah, é verdade. Eu acho que ele pintava, fazia uns desenhos bonitos. É muito legal, era muito legal. Interessante. E daí eu acho que tinha esse aspecto sinestésico, né, pra Olha, ele, assim. interessante, eu não sabia. Bom,
o Almeida teve contato com o Messiaen, né? Que fala muito sobre É, isso, né? sim, o Essa, Messiaen essa falou coisa de bastante sobre isso. das cores, dos acordes, né? Uhum. Interessante. O Scriabin também tinha um pouco disso. Sim, tem alguns compositores na É, Scriabin, tem alguns compositores instrumentistas também, né? Tem uma variedade. Às vezes a pessoa. É que sinestesia varia muito, né? Às vezes você muito, é. escuta um acorde, é uma cor. É, Às exato. vezes você escuta um acorde, vem a cor de cada nota do acorde, Isso. né? É porque eu Para cada pessoa é acho que é diferente. um estímulo, né, William? Ano passado eu fiz um É. trabalho, fizemos um trabalho com uma artista plástica maravilhosa, Regina Silveira. Estava com uma exposição no Paço das Artes e a gente fez um trabalho, professores e alunos da EMESC, com a obra dela. Foi muito interessante. A gente fez um trabalho assim, de criação a partir de uma obra dela chamada Cascata. Né? Uhum. Você tem ali uma obra ali que está ocupando um espaço físico ali na exposição e como é que a gente, qual é a nossa leitura, né? Como é que isso vai reverberar no trabalho musical, né? Então, eu acho muito legal, cara. Esse trabalho que a gente fez com a Regina Silveira foi muito incrível. Virou, inclusive, um mini documentário. Se o pessoal quiser assistir Nossa, que depois, é legal. muito legal. E a gente fez tudo assim pela internet. Eu, inclusive, eu fiz uma peça para piano solo que se chama Cascata, inspirado na obra dela, que se chama Cascata. Então, eu acho muito legal essa coisa esses estímulos, sabe, externos, assim. Seja, sei lá, uma leitura de poema ou caminhar no mato, né? Eu adoro caminhar no mato. Eu sou filho de a família vem lá do sertão sergipano, então tem uma ligação com o mato muito forte. Então, às vezes tá andando no mato e tem ideias musicais. Então, Uhum. o trabalho é fazer aquilo virar som, né? Mas Aham. essa é a parte Ó, boa. professor. Sim. Ó, professor, eu ia ainda entrar na coisa da sua dissertação e falar de Sim, alguns aspectos, mas eu acho que a conversa já tá tá longa, né? gigante já. É, É. quanto tempo Daí tem? a gente vai. Já tem 1 hora e 8 minutos. Ah, Daí eu legal. acho que acho que a dissertação ia acabar dando mais tempo, porque eu tinha planejado, na verdade, isso ser tipo, uma introdução de uns 30 minutos, mas como eu tinha falado no começo lá, É, às vezes a conversa vai desenrolando e eu acho ruim segurar, né? sim, mas aí E daí, fica à vontade se você quiser. não, não, eu acho que já Tá tá bom, né? ótimo. E daí, de repente, num futuro, Uhum. quando você tiver disponibilidade, a gente pode fazer um outro especificamente já Mas acho que a gente sobre acabou a sua falando também um dissertação. pouco, né, É, Um pouquinho, né? eu acho que até fica um papo mais leve também, né? Uma coisa muito Sim, sim. acadêmica, né? Não ficar é, conteudista demais, né? Eu Porque acho. tenho uma estratégia, assim, de fazer isso, né? De ter um conteúdo, mas ele tá escondido atrás da conversa, É, como se fosse uma conversa de bar, assim, né? esses dias eu fiz um podcast também com o pessoal lá do Municipal. Também era para falar do ofício do compositor, mas de uma maneira mais descontraída, sabe? Eu até Aham, prefiro, porque às vezes as pessoas também têm uma ideia da composição um pouco pedante, né? Que o compositor é uma espécie de aham, semideus, é o cara que entende. Não, o compositor é só mais um operário da música, poxa. Ele escreve música, aham. ele faz outras coisas, ele dá aula, mas. Então é isso. Eu acho que o importante é a gente conseguir também acessar de fato, né? Explicar um pouco o que que é essa coisa da composição, né? Sim, Desmistificar, né? Por isso que eu sempre insisto sim. que meus alunos instrumentistas, que eles aprendam harmonia comigo, mas compondo. Porque você aprende Uhum, harmonia, você aprende a tocar um instrumento tocando, poxa, não só lendo tratado, né? Ler tratado, tudo isso é muito bom, mas a gente precisa ter uma relação física com aquilo, né? Ninguém aprende harmonia uhum. só lendo tratado de harmonia e decorando bolinha. Isso minha sobrinha de 6 anos aprende. Nosso problema é criar um ouvido harmônico, sabe? Isso leva tempo e precisa dessa travessia que a gente estava falando, né? Precisa de escrever música, conviver com o som, sabe? Testar os acordes. Aí sim, né? Sim.
E é muito legal. Então, maravilhosa a conversa. Que ótimo. Eu gostei Foi muito. muito bom mesmo. Para você que está ouvindo a gente nesse momento, vai ouvindo pausando de repente, vai pegando as referências, né? Sempre deixo uma playlist do YouTube linkada com coisas que a gente falou. Vou deixar com peças do Rodrigo Lima também. E sempre leva esses conselhos em mente, né, de produção para você ir se preparando aí para seja lá o que você está se preparando, para um conservatório aí, para uma faculdade, ou seja lá o que for, ou para a vida, somente para a vida, para escrever, porque também pode acontecer isso, né? Claro. Meu caminho foi de entrar na universidade, de dialogar com essas coisas. Às vezes a pessoa não entra e tá tudo bem também, ela faz Exato. o que... Acho que o que a gente conversou aqui não é um conselho, né? É um relato de alguém que segue Sim, buscando alguma isso, coisa, né? Se ele servir isso, para direcionar alguma coisa, ou tirar uma dúvida, ou encaminhar a pessoa para outras realidades, ótimo, mas não é isso, o caminho, ó, vai por esse caminho que dá certo. Não, cada um vai traçar o seu próprio caminho, né? Eu acho que é bem por aí. sim. Inclusive, se ouvir, se assustar e quiser evitar, Exatamente. faz parte também. Às vezes a pessoa ouve e fala, "Ixi, nada a ver o que eu tava esperando Aham. pra minha vida, então de repente... É, Então ouça muitas conversas aí, tem um monte de tipo de conversas para a gente ir se baseando. legal. E, professor, por favor, passa como te encontrar, como te ouvir rapidamente. Para quem quiser ouvir, tem o meu canal no YouTube, tá lá Rodrigo Lima, compositor. Se vocês colocarem isso no Google, vocês vão encontrar o meu site também. O endereço do meu site é Rodrigo Lima, tudo junto, composer.com. E lá vocês vão encontrar muita coisa, inclusive partitura e o link para o canal do YouTube, que tem muitas gravações. Então é fácil, é Uhum. fácil. Então tem muita coisa No boa lá, site tem muita muito coisa. diversa também. Tem textos, né? Uhum. Tem discografia, tem muita gravação em disco, link para partitura. Então, tá tudo lá. Então aproveita que tem tudo online aí, vai ouvindo. Isso aí. E se você quiser entrar em contato aqui com o Contraponto Profano, é só enviar um e-mail para contrapontoprofano@gmail.com. Nas redes sociais eu estou no Instagram como @will.pedroso, que é WILL.pedroso com Z. E é isso. Muito obrigado por ouvirem e chegamos aqui a mais uma barra dupla. Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Diadema, Secretaria Municipal de Cultura. Você ouviu Contraponto Profano.